Supremo Tribunal Federal autorizou a apreensão da carteira de motorista e do passaporte de quem está inadimplente. É uma decisão que levantou muitas dúvidas. Vamos então lá para Brasília com Heraldo Pereira, que vai explicar melhor para a gente. Heraldo, bom dia para você. É uma medida extrema e que mira especialmente nos chamados devedores ostentação, né? Aqueles que agem de má fé. E que mesmo assim terão assegurados os direitos fundamentais. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. É a palavra da Suprema Corte do conjunto de ministras e ministros. O que estava em julgamento era o conteúdo de parte do Código de Processo Civil, cuja elaboração do projeto foi coordenada pelo ministro Luiz Fux, agora como relator de ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores. Ele julgou, seguido pela maioria, que é constitucional o ato do juiz quando determina medidas coercitivas, como a apreensão da carteira de habilitação e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, como forma de obrigar o pagamento de uma dívida. A mensagem do Judiciário é para que sejam observados, no ato de punição aos devedores, princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em decisões recentes pelo país, juízes mandaram recolher a carteira de motorista e passaporte de gente que tem dívida e não paga. Há desde casos de quem deve pensão alimentícia até fornecedores, bancos. O PT questionou o Supremo, queria que os ministros considerassem a apreensão dos documentos inconstitucional, mas o STF concluiu que é legal e que a medida pode continuar sendo adotada por juízes, a não ser que fira o direito de sobrevivência, caso de uma pessoa que precise da CNH para trabalhar, por exemplo. As apreensões de carteira de motorista e passaporte têm sido uma das últimas medidas adotadas por juízes nos processos. Geralmente são determinadas quando o devedor demonstra ser mal intencionado. Um exemplo prático é o devedor que ostenta nas redes sociais com viagens internacionais caras, veículos luxuosos, e mesmo assim, quando a justiça faz a busca de bens, não encontra nada para saldar o crédito. Então esse seria um caso, em tese, que poderia ser aplicado algum tipo de medida mais enérgica. Desde que esteja demonstrado algum indício de fraude, que o devedor voluntariamente está tentando ocultar o patrimônio para não saldar a dívida, quando você chega e faz essa apreensão da CNH ou do passaporte, você está pressionando ele a tentar pagar o débito. O Supremo também entendeu que inadimplentes podem ainda ser proibidos de participar de licitações com o poder público ou de concurso público. E gente com dívida, o país está cheio. Perder o controle e ficar inadimplente é mais fácil do que parece. Por isso, exemplos de quem conseguiu dar a volta por cima são tão inspiradores. A Celina demorou 4 anos, juntando o 13º e toda a renda a mais que aparecia. Tem que se organizar, aproveitar os extras que a gente recebe para ir organizando. Cortei uma série de coisas para poder me reequilibrar. E a partir do momento em que eu liquidei todas as dívidas, eu passei a juntar dinheiro, o que me dá uma tranquilidade hoje. Os ministros e ministras julgaram que a medida é constitucional por 10 votos a 1. O único voto contrário foi do ministro Edson Fachin. Ele entende que as medidas coercitivas só deveriam ser aplicadas nos casos de devedores de alimentos, Ana Paula. Ok, Heraldo. E outro assunto, o presidente Lula usou as redes sociais para fazer o anúncio do aumento do salário mínimo e ampliação para isentos do imposto de renda, que até o Camarote já tinha antecipado aqui para a gente que essas medidas viriam, né, Heraldo? Aumento que vinha sendo discutido desde a transição de governo. Para chegar a esse novo valor, o governo levou em consideração o impacto nos cofres públicos com o custo das aposentadorias do INSS, que acompanham o aumento do salário mínimo. As duas medidas elevam a pressão para a regra de controle das despesas públicas, chamada âncora fiscal, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete apresentar em março. O presidente da República disse que o governo vai recuperar a regra em que o salário mínimo, além da reposição inflacionária, terá crescimento do PIB.
O aumento, que vale a partir de 1º de maio, é de R$ 18,00, ou seja, o mínimo vai passar de R$ 1.302 para R$ 1.320. O presidente Lula também anunciou a nova faixa de isenção do imposto de renda. Quem recebe até 2 salários mínimos ficará isento. A faixa de isenção subiu de R$ 1.903 para R$ 2.640. No anúncio, não ficou claro a partir de quando poderá ser usada a nova tabela do imposto de renda e nem o impacto fiscal da mudança. Desde 2015, não havia correção na faixa de isenção. Na campanha eleitoral, o então candidato Lula prometeu isenção para quem ganha até R$ 5.000, ou seja, quase o dobro do que foi anunciado agora. O governo diz que a ideia é buscar essa isenção gradativamente. São fatos que